Grammy 2026. O bem venceu, porém tivemos injustiças, tivemos polêmicas. Fuck ice is all I wanna say, sorry. E cara, aconteceu muita coisa. Então, sem mais enrolação, nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre tudo de mais importante que rolou no Grammy 2026. Então, sem mais enrolação, se você ama música, se inscreva, deixe seu like e bora lá, porque tem muita coisa pra falar sobre esse Grammy. Então vamos lá, vamos estar falando aqui apenas do show principal, né, da cerimônia principal. Então o Bruno Mars abriu o show com a Rosé cantando APT. E aí a primeira categoria que tivemos foi de melhor álbum de rap, que o GNX, o Kendrick Lamar, levou. Não foi grande surpresa, né? Já era minha aposta. Acho que não foi muita surpresa pra ninguém, na minha opinião, merecido, tá? Aí depois tivemos lá Sabrina Carpenter apresentando Man Child. E eu vou falar pra vocês, cara, que apresentação, tá? Foi, eu vou estar colocando algumas imagens aí, que é o que eu posso colocar. Foi incrível, né? A Sabrina sempre arrasa em questão de apresentações em premiações, tá? Todas as vezes que ela se apresentou em VMA, em Grammy, enfim, em Brit Awards, sempre entregou o melhor ali, né? Incrível, tá? Apresentação incrível de Man Child, dando uma cutucada o show inteiro. E eu vou falar mais disso, e teve polêmica com o nosso querido Donald Trump, tá? Mas o show inteiro foi cutucando a ICE, foi cutucando essa questão dos imigrantes e enfim, tá? Então a apresentação incrível de Man Child. Aí depois a gente teve o clássico Medley, né, onde todos os indicados a Best New Artist se apresentaram. The Marias, Edson Ray, Katsai, o Alex Warren, Lola Young, Olivia Dean, Somber, todos aí cantaram os seus principais hits, tá? Destaques pra mim, pra apresentação do Katsai. A apresentação do Katsai foi boa, apesar dessa música que eles tocaram ser ruim. E a estética da apresentação do Alex Warren, o nosso querido Mr. Ordinary, foi boa. Só que, né, depois vazou lá que na hora eu percebi que ele tava fora do tempo, e foi porque deu um probleminha lá. Mas mesmo assim foi boa, tá? E aí, né, tivemos a categoria de artista revelação, que foi para Olivia Dean. E aqui o Grammy já acertou, né? A noite começou boa, a noite começou bem, com o Grammy dando o prêmio para a pessoa certa, para melhor artista daqui da lista, na minha opinião. Era a minha torcida e antes do show era a minha aposta, tá? Mesmo que naquele vídeo eu falei que era o Somber, depois eu mudei. Super merecido. Olivia Dean é uma cantora incrível. Ela faz um pop diferente, tá trazendo uma nova roupagem pro pop. Ela é simplesmente incrível e tem uma carreira e um futuro brilhante pela frente, tá? Agora, cara, daqui pra frente, tá? Daqui pra cima, enfim, só vai voar cada vez mais alto. Bom, depois disso, o Justin Bieber apresentou Yukon, tá? Ele fez ali uma apresentação meio estilo Ed Sheeran, só de bermuda, de cueca, de shorts, enfim, né? Com pedal ali de loops, enfim, pedais de loops. Depois disso, tivemos a categoria de melhor álbum de música urbana, que aqui era a categoria mais previsível da noite. Deve tirar umas fotos do Bad Bunny e levou, né? Surpresa pra ninguém. Eu acho que duvido que alguém tenha apostado em outro álbum aqui, né? Super merecido. Bad Bunny faturou aí. Depois a Lady Gaga cantou Abracadabra numa versão rock, uma versão bem diferente, tá? Lady Gaga mandou muito bem nessa versão. Aí depois tivemos o prêmio de melhor álbum pop vocal, né? Best Pop Vocal Album, que Mayhem da Lady Gaga ganhou, tá? Eu achava e estava torcendo pro menos Best Friend, mas já esperávamos, né, que seria da Lady Gaga. Aqui eu vou dizer as minhas opiniões mais pro final, tá? Então aguarde. Depois o Bruno Mars se apresentou, ele cantou o seu novo hit I Just Might, né? Então, ou seja, ele se apresentou com a Rosé e depois cantou solo. O cara é foda demais. E o Bruno Mars ao vivo é sempre uma excelência, né? O cara, igual eu falei ontem, o cara ao vivo e no estúdio é quase o mesmo nível de excelência. O cara é realmente incrível. Fez lá uma apresentação, baita apresentação com I Just Might. Depois tivemos melhor performance pop solo. E aqui diria eu
que foi a principal surpresa da noite. Eu duvido que alguém apostou nessa música. Tudo bem, essa categoria eu falei, era a que qualquer um poderia ganhar, né? Tinha Daisies, Man Child Disease e The Subway. Messi da Lola Young levou. Ela tava muito surpresa, eu fiquei muito surpreso, todo mundo ficou muito surpreso. E eu tô vendo muita gente criticar Messi ter ganhado. Não foi injustiça. Você pode achar o que quiser da Lola Young, mas Messi é um musicão, Messi é um hit, Messi é um hino, tá? Queria... The Subway merecia? Merecia. Man Child merecia? Merecia, na minha opinião. Mas, cara, Messi tá incrível, entendeu? Foi incrível. Surpreendeu. O Grammy surpreendeu e surpreendeu bem, tá? Pra mim, super merecido esse prêmio ter ido pra Messi da Lola Young. Aí depois tivemos lá a música do ano, em que outra surpresa que eu apostei, tá? Ninguém estava acreditando nessa, mas eu apostei, tá? Acho que eu fui o único aqui do YouTube que apostou nessa, no meu vídeo lá de apostas. Música do ano foi pra Wildflower da Billie Eilish. Muita gente criticando, mas galera, quietinho, tá? Não critiquem. Isso aqui é reparação histórica pelo crime que foi cometido com Hit Me Hard and Soft ano passado, tá? Vocês sabem, eu sempre quando tem brecha eu falo disso. Ano passado foi cometido um crime no Grammy. O melhor álbum da carreira da Billie saiu sem nenhum Grammy. Reparação histórica. Wildflower ganhou. Super merecido. Ah, mas Luther merecia, mas David era mais foda. Ok, também merecia. Tinha outras músicas boas. Mas o Wildflower tá perfeito. Tá perfeito, uma baita composição. Ganhou onde tinha que ganhar. Tá, se fosse invertindo, ganhasse em gravação do ano, aí já não seria tão merecido. Mas em música do ano, Grammy acertou. Acertou mais uma vez. Aí tivemos lá um tributo ao Ozzy Osbourne, tá? Com All Star Tribute Band, que tivemos Chad Smith, Duff McKagan, Slash e Andrew Watt. E o Post Malone nos vocais cantando War Pigs, né? Do Black Sabbath. Foi um baita show longo inclusive, uma baita homenagem aí pro Ozzy Osbourne, né? Nosso rei das trevas, príncipe das trevas, né? Super merecido. Aí fomos pra gravação do ano. Aqui foi uma surpresa também, tá? Apesar de que tinha gente apostando nessa, eu não esperava. Eu sabia que estava correndo por fora, mas não via ganhando, sabe? Que foi gravação do ano, Luther, do Kendrick Lamar, e SZA levou. Eu, antes da live, eu tinha mudado meu palpite pra Debe tirar umas fotos. E antes eu tinha apostado em Man Child. Eu achava que seria um dos dois, ou Abracadabra, entendeu? Eram os três que estavam ali no pódio. Eu falei, Luther correndo por fora e Wildflower correndo por fora. Luther ganhou. Luther ganhou e... aquela coisa, foi justo. É uma baita música. Uma baita música. A música dele sim é demais. Só que, cara, não sei. Essa gravação do ano ter ido pra Luther, eu fiquei com um gostinho meio amargo na boca. Porque, né, o Kendrick já fez dobradinha no passado de gravação do ano, música do ano, com Not Like Us. E tudo bem, até foi merecido o ano passado, né, com algumas ressalvas. Mas a academia gosta do Kendrick, hein? A academia gosta do Kendrick, inclusive o Kendrick parece que levou 5 Grammys e se tornou o rapper disparado com mais, superou o Jay-Z e se tornou o rapper com mais Grammys da história. O cara é foda, o cara é o maior rapper da atualidade faz tempo, né, desde o ano passado. Mas sei lá, cara, eu teria dado esse prêmio pra Man Child. Eu teria dado, porque uma das injustiças da noite foi a Sabrina. Mesma coisa, não na mesma proporção, mas a mesma injustiça, o mesmo crime cometido com a Billie ano passado foi cometido com a Sabrina esse ano. Man's Best Friend era Man's Best Friend, saiu de mãos vazias, ela saiu de mãos vazias, né? Não acho certo, não acho que foi justo isso. Acho que foi uma injustiça? Acho que foi uma injustiça, tá? Acho que foi uma injustiça. Em qual categoria que ela poderia ter ganhado, deveria ter ganhado? Gravação do ano, acho que poderia ter ganhado. Best Pop Vocal Album, poderia ter ganhado como ela ganhou ano passado. Mas tudo bem, foi uma das injustiças da noite que eu achei, tá? Baita injustiça, é sempre muito triste quando isso acontece.
E antes de irmos para a categoria principal, eu tenho que falar, meus amigos, agora sim, peguem uma pipoca aí, porque esse aqui foi um dos Grammys mais polêmicos e mais tensos, tá? Porque todo mundo sabe, de novo, não é surpresa pra ninguém, do que rola lá nos Estados Unidos, envolvendo nosso querido Donald Trump, né? Donald Trump, ICE, imigrantes, todo mundo sabe, né? E o nosso querido Trevor Noah, o apresentador aí do Grammy desde 2021, que inclusive esse foi o último Grammy dele. Parece que o Grammy vai trocar de emissora também. Então vamos ver como é que vai ser isso daí ano que vem. Mas ele todos, né? Ele e todos, o show foi uma alfinetada braba, dando indireta, diretas, né? E isso incomodou o próprio Trump. Isso incomodou o próprio Trump. Mas vamos falar primeiro da Nicki Minaj. Que a Nicki Minaj, pra quem não sabe, né, tá assim, tá coladinha com o Donald Trump. Lá com o Trump na Casa Branca, declarou apoio, enfim, né, todo mundo já sabe aí do posicionamento dela. E o Trevor Noah alfinetou, foi ali na ferida, né? Ele falou: Nicki Minaj não tá aqui. Ela ainda está na Casa Branca com Donald Trump discutindo assuntos muito importantes. Emendando uma brincadeira envolvendo o tamanho do bumbum do comandante em chefe dos Estados Unidos e o da cantora, tá? Isso aqui que tá na matéria. E ela ficou brava, né? Ela ficou brava, ela fez um post falando que o Trevor Noah se recusa a sair do armário, apesar de todos na indústria saberem quem é o seu namorado, sugerindo que o namorado do Trevor Noah é o Jay-Z. Aqui tem uma história muito mais longa, tá? A Nicki Minaj também tem tretas com o Jay-Z, então o que importa pra gente é isso daí que eu falei, né? Que doeu nela e doeu no Trump, cara. Doeu no Trump, né? O Trump, como a gente sabe, ele fica lá no salão dele, lá na Casa Branca, vendo Twitter. E ele ameaçou processar o Trevor Noah. Ele ameaçou processar o Trevor Noah. E o que rolou aqui, cara? O Trevor Noah disse o seguinte. Bom, antes, na verdade, eu tenho que falar pra vocês, né? Não sei se vocês sabem, mas o Trump estava sendo investigado, né? No caso, Epstein. Estava sendo investigado de um monte de crimes ali com Epstein, que foi, né, um empresário ali que foi um criminoso e já morreu, né? E tem fotos deles juntos. Enfim, é um caso gigante. Vale a pena você dar uma olhada mais por fora. Mas é um caso, uma polêmica gigante que o Trump tá tentando sair. E o Trevor Noah disse: esse é um Grammy que todo artista deseja tanto quanto o Trump deseja a Groenlândia. O que faz sentido, já que a ilha de Epstein não existe mais e ele precisa de uma nova para ficar passando tempo com Bill Clinton, que é outro envolvido nessa história toda. Vejam o que o Donald Trump falou. A cerimônia do Grammy é a pior, praticamente impossível de assistir. O apresentador Trevor Noah, seja lá quem for, é quase tão ruim quanto Jimmy Kimmel, que é um dos principais apresentadores de um dos principais talk shows lá dos Estados Unidos, que o Trump critica volta e meia também, né? Jimmy Kimmel na cerimônia do Oscar, que tem baixa audiência. Noah disse incorretamente sobre mim que Donald Trump e Bill Clinton passaram tempo na ilha Epstein. Errado. Não posso falar por Bill, mas nunca estive na ilha Epstein, nem perto disso, e até a declaração falsa e difamatória de hoje à noite, nunca fui acusado de estar lá, nem mesmo pela mídia de notícias falsas. E aí o Trump terminou dizendo: Noah, um completo perdedor. É melhor se informar direito e rápido. Parece que eu vou mandar meus advogados processar esse pobre, patético, sem talento e idiota e pedir uma grana preta pra ele. Então o Trumpzinho lá, ele ficou bravinho, fez esse Twitter gigante lá falando: cara, eu adorei que o Trevor Noah atacou e o Trump ficou bravo, cara. O Trump ficou super bravo e... cara, todo mundo atacou a Ice, o Justin Bieber, a Billie Eilish, mas um monte de gente estava com o brochezinho Ice Out, Ice Fora, que é lá um serviço de imigração e fiscalização lá de imigrantes, né? Que tá dando o que falar lá. Inclusive a Billie Eilish mandou o verbo, né? Eu esqueci de falar, mas quando ela ganhou o Grammy... Fuck Ice is all I wanna say. E, né, concatenado com isso, já vamos para a principal categoria da noite, Album of the Year, álbum do ano, que para mim não foi muito surpresa, mas foi reconfortante, né,
confirmar o que eu já aguardava e todo mundo aguardava. Bad Bunny com Debe Tirar Mais Fotos levou o Grammy de álbum do ano. Pela primeira vez um álbum de língua espanhola, né, levando álbum do ano. Cara, isso significa tanto, tanto. E assim, transcende a barreira da música. Eu não sei se vocês têm noção do tamanho que é Bad Bunny hoje nos Estados Unidos, cara. Semana que vem o cara vai se apresentar no Super Bowl. E como é importante que a comunidade latina, e por tudo que eles estão passando lá nos Estados Unidos, eles tenham esse nome que é o Bad Bunny, cara. E o Bad Bunny ganhou o álbum do ano, super merecido, já esperávamos. Não, cara, não dava pra ser Abracadabra, não dava pra ser outro. Tinha que ser, tá? Tinha que ser o Debe Tirar Mais Fotos. Não tinha como ser outro álbum, cara. Fiquei muito feliz, eu acho que todo mundo, assim, né? Até eu tava torcendo pra Sabrina, ela não levou nada, eu fiquei meio triste por causa disso. Mas, cara, como não ficar feliz pelo Bad Bunny? Como não ficar feliz por essa conquista, né? Inclusive ele falou demais no discurso dele. Ele disse: não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos americanos. Eu sei que está difícil não odiar nesses dias, às vezes a gente fica contaminado. O ódio fica mais poderoso com mais ódio. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. A gente precisa ser diferente. Se a gente for lutar, que seja com amor. Não odiamos eles, amamos nosso povo, nossa família. É assim que tem que ser, com amor. E é isso, Tom, fora Ice. Então, cara, o que mais dizer, né? Eu até vou dar um spoilerzinho de um vídeo que talvez vai sair, né? Talvez não, irá sair. Eu digo hoje que Bad Bunny é o maior nome da música no mundo, tá? Mano, vocês não vê. Eu acho que todo mundo vê, cara, o que esse cara, o sucesso dele, mas tudo que tá acontecendo, o quanto é importante, o quanto essa premiação do Grammy mostrou, né? Por isso que eu falei, foi o Grammy mais tenso. Porque foi toda hora indireta para Trump, toda hora diretas, né, para ICE, e realmente os artistas têm que se posicionar. Ah, mas eu não sei o que é, não dá pra, não podem se posicionar. Cara, tem que se posicionar, cara. Tem que se posicionar, não tem como você fechar os olhos como alguns artistas estão fazendo, tá? Estão fechando os olhos para tudo que tá acontecendo, né? Eu sou do time que você tem que se posicionar e você tem que defender e lutar pelo que é certo. Como Bad Bunny tá fazendo, como Billie Eilish estão fazendo, como o Justin tá fazendo, como Sabrina tá fazendo, todo mundo, um monte de gente tá fazendo. Mas enfim, cara, eu digo pra vocês, essa vitória do Bad Bunny, Deve Tirar Mais Fotos, foi uma vitória muito importante, foi uma vitória muito marcante. E enfim, foi uma vitória grandiosa, histórica, tá? Histórica. Ao meu ver, o que o Grammy errou? Não errou tanto. A única coisa que eu fico eu fico bastante triste foi que a Sabrina com a Era Menos Best Friend saiu de mãos vazias. Isso eu acho injusto. Isso foi injusto. Em alguma categoria tinha que ter dado. Cara, tem videoclipe, cara. Como que Man Child perdeu pra Anxiety? A Dolce levou o Grammy por Anxiety e Man Child não. Isso pra mim é doideira. Tá, então teve injustiça sim. Mas no geral acertaram muito. Se não fosse, cara, eu vou falar a verdade. Se hoje eu tivesse que vindo fazer esse vídeo e Mayhem tivesse ganhado, eu ia até falar, musicalmente é melhor, mas ia ficar com gostinho amargo. Entendeu? Ia ficar com gostinho amargo. Porque tinha que ser pra Debe Tirar Mais Fotos. Mas então é isso, cara. Isso foi tudo que aconteceu no Grammy. Esse vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas eu não podia deixar de falar nada, né? Não podia deixar nada de fora e teve ainda as partes das polêmicas, enfim. Mas é isso, com isso encerramos a temporada de Grammy aqui no canal. Talvez tenha mais 1 ou 2 vídeos, mas oficialmente, teoricamente, encerramos. Então é isso. Se você tá chegando pela primeira vez e ama música, se inscreva. Entra aí no canal, cara, ou clica num desses 2, 3 vídeos que estão aparecendo aí na tela. Tem mais de 150 vídeos,
e entre para nossa comunidade de amantes da música e também comenta aí o que você achou dessa edição do Grammy, tá? Pode falar se você achou uma injustiça ou se você achou que foi injusto, o que você achou do Bad Bunny levar com o Devo tirar mais fotos, o que você achou do sucesso do Kendrick. Comenta aí que eu quero saber e vou estar lendo todos os comentários, beleza? Então é isso, eu sou Vinícius, até a próxima, fui.